E aí, galerinha, tudo bem? Professor Fábio aqui hoje de novo com vocês, continuando o nosso assunto sobre tratamento de resíduos. E o assunto da aula de hoje é CADRE. Se você trabalha numa empresa que gera resíduos e esses resíduos são de interesse ambiental, com certeza você já emitiu ou você vai ter que emitir o CADRE. Então, senhor técnico em meio ambiente, presta atenção nessa aula porque provavelmente você será uma das pessoas responsáveis pela emissão desse documento. E o que é o CADRE? Bom, se a sua empresa tem um processo industrial, um processo de fabricação, um processo de transformação que gera resíduos e esses resíduos são chamados resíduos de interesse ambiental, você tem que emitir o CADRE, que é uma autorização da CETESB, para que você possa retirar esses resíduos de dentro da sua empresa e encaminhá-los para um local que vai fazer o tratamento adequado deles. Portanto, o CADRE é um documento válido somente para o Estado de São Paulo, uma vez que ele é emitido por uma empresa do Estado de São Paulo, que é a CETESB. CADRE significa Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental. Então, ele garante que aquele resíduo que foi gerado pela sua empresa, aquele resíduo que tem um potencial perigoso, ele vai ser encaminhado, vai ser transportado de uma maneira segura e o destino final dele vai ser adequado dentro das tecnologias possíveis que nós temos hoje. Então, ele garante que a sua empresa trabalha dentro da lei no sentido de dar uma destinação final adequada aos resíduos. E o que são esses resíduos de interesse ambiental? Todos os resíduos classe 1, de acordo com a NBR 10.004, alguns resíduos classe 2A, que são os não perigosos e não inertes, e, de acordo com a CETESB, qualquer resíduo que ela interprete que, de alguma maneira, aquilo possa oferecer um risco ambiental e necessitará de um CADRE, então, para sua movimentação e destinação final. Entretanto, se você entrar no site da CETESB, existe uma relação com 11 tipos de resíduos que terão a emissão obrigatória do CADRE, ou seja, você só vai poder movimentá-los e destiná-los se esse documento for emitido. É claro que a gente sabe que muitas empresas não emitem o CADRE, afinal tudo isso envolve um custo. Então muitas empresas preferem trabalhar fora da lei do que emitir um CADRE e trabalhar com condições corretas ambientalmente adequadas. Uma pena, né? Então quais são esses 11 resíduos que a CETESB exige a emissão do CADRE? Vamos lá. 1. Resíduo sólido domiciliar coletado pelo serviço público quando enviado a aterro privado ou para outros municípios. Então, se na sua cidade, como por exemplo na minha, aqui em Campinas, a empresa pública de serviços de coleta faz a coleta dos resíduos e encaminha para um aterro privado ou em outro município, o CADRE é obrigatório. No caso aqui de Campinas, os resíduos são coletados e enviados para um aterro particular em Paulínia. Então, cumpre inclusive essas duas exigências, né? Um aterro particular e em outro município. 2. Lodo de sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais. Então, se a sua empresa tem uma ET e ela gera efluentes e esses efluentes geram um lodo, obrigatoriamente você tem que ter um CADRE também para retirar esse resíduo de lá. 3. Lodo de sistema de tratamento de efluentes líquidos sanitários gerados em fontes de poluição definidos no artigo 57 do Regulamento da Lei Estadual 997 de 76, aprovado pelo Decreto Estadual 8468 de 76 também e suas alterações. Esse item 3, ele fala dos lodos que são gerados nas estações de tratamento de efluentes dentro do estado de São Paulo, que tratam, no caso, esgoto sanitário. Os esgotos industriais nós vimos no item anterior. 4. EPIs contaminados com embalagens contendo PCB. Os compostos químicos conhecidos como PCBs são os chamados bifenilos policlorados. Constituem moléculas orgânicas extremamente estáveis e não inflamáveis. Essas características são muito interessantes, pois eles foram muito utilizados em equipamentos sujeitos a altas temperaturas, por exemplo, equipamentos elétricos, e também substâncias que necessitavam de resistência a altas temperaturas,
como por exemplo, óleos lubrificantes. Entretanto, ambientalmente falando, isso se torna um problema, uma vez que esses produtos não se decompõem na natureza e eles são bioacumulativos. Então eles se acumulam em tecidos vegetais, tecidos animais e obviamente nos seres humanos, causando uma série de problemas de saúde. Em razão disso, EPIs contaminados e embalagens contendo PCBs necessitam de cadre para sua movimentação e destinação final. 5. Resíduos de curtume não caracterizados como classe 1 pela NBR 10.004. Curtumes são locais que trabalham com couro animal, e esse processo de curtição envolve vários produtos químicos, entre eles o cromo. E o cromo, dependendo do seu estado de oxidação, ele é muito perigoso, ele chega a ser cancerígeno. Então, todo resíduo gerado em curtume classe 1 obrigatoriamente tem que ter o cadre. Os que não são enquadrados como classe 1 também. Então, todos os resíduos praticamente gerados dentro de um curtume têm que ter o cadre. 6. Resíduos de indústria de fundição não caracterizados como classe 1 pela NBR 10.004. Assim como nos curtumes, as fundições que trabalham transformando metal também usam uma série de produtos químicos que são muito perigosos. Então todos os resíduos classe 1 e mesmo aqueles que não são caracterizados como classe 1 em fundições também têm que ter a emissão do cadre. 7. Resíduos de portos e aeroportos, exceto os resíduos com características de resíduos domiciliares e os controlados pelo Departamento da Polícia Federal. Os resíduos de portos e aeroportos podem ter uma carga biológica desconhecida. Nós estamos em plena pandemia do coronavírus e nós vimos como uma doença se alastra facilmente por todos os continentes. Então aqueles resíduos gerados durante os voos e aqueles gerados na manutenção das aeronaves requerem a emissão de cadre para sua movimentação e destinação final. 8. Resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B e E, conforme a resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005. Os resíduos do grupo A, basicamente, são aqueles que têm uma grande carga biológica. Os do grupo B contêm substâncias químicas e os do grupo E constituem materiais perfluorocortantes. Devido a essas características muito perigosas biologicamente e mecanicamente falando, esses resíduos também requerem a emissão de cadre. 9. Efluentes líquidos gerados em fontes de poluição definidos no artigo 57 do Regulamento da Lei Estadual 997 de 76, aprovado pelo Decreto Estadual 8468 de 76 e suas alterações. Excetuam-se os efluentes encaminhados por rede. A Lei 8468 é uma lei estadual, então se você que está assistindo esse vídeo não é do estado de São Paulo, fica tranquilo se você nunca ouviu falar sobre ela, tudo bem? O artigo 57 ele traz fontes de poluição que requerem licenças para funcionamento. E algumas dessas fontes são, por exemplo, termoelétricas, sistemas de tratamento de efluentes, emissários, estações elevatórias de esgoto, cemitérios, hotéis e similares que queimam combustíveis sólidos, estações de tratamento de água, atividades de incineração, usinas de concreto e concreto asfáltico, atividades de extração minerais, entre tantas coisas. Portanto, os efluentes líquidos gerados dentro dessas empresas elencadas no artigo 57 também necessitam de cadre para sua movimentação e destinação final. 10. Lodos de sistema de tratamento de água. Os lodos das estações de tratamento de água, embora sejam menos impactantes do que os lodos gerados nas estações de tratamento de efluentes, eles têm em sua composição uma série de produtos químicos que foram utilizados no tratamento da água. E não só isso, eles também têm uma alta carga orgânica em razão dos mananciais de onde a água foi tirada, que muitas vezes está poluído e, como consequência, essa poluição orgânica transferiu-se da água para o lodo. 11. Resíduos de agrotóxicos e suas embalagens, quando após o uso, constituam resíduos perigosos. Bom, os agrotóxicos por si só já são um problema. As embalagens que os continham e os materiais que foram usados para sua aplicação têm que ser também bem manuseados após o uso para que não causem mais impactos ambientais e doenças nas populações. Por isso, após o descarte, também é necessária a emissão de um cadre. 12. CDR, combustível derivado de resíduos sólidos. Hoje em dia existe uma alta demanda de empresas por transformar os resíduos em combustíveis. Entretanto, tem que se tomar um certo cuidado, porque o combustível que é gerado pode ser às vezes tão poluidor quanto o próprio resíduo. Por isso, é necessário o cadre para sabermos se de fato aquele resíduo que virou combustível não está agredindo o meio ambiente. Aí você pode dizer o seguinte: mas professor, eu trabalho numa empresa que gera 10 tipos de resíduos de interesse ambiental. O que eu faço? Bom, se você trabalha numa empresa que gera 10 tipos de resíduos de interesse ambiental,
não necessariamente você terá que emitir 10 cadres. A quantidade de cadres que é emitida é em razão dos locais que fazem a disposição final e o tratamento desses resíduos. Portanto, se você arrumar uma única empresa que dê uma solução ambientalmente adequada para os seus 10 resíduos, você tem que emitir apenas um cadre. Agora, se você arrumar 2 empresas, você vai ter que emitir 2 cadres. Se os seus resíduos forem parar em 5 empresas diferentes, você terá que emitir 5 cadres. Esse é o raciocínio que se aplica. Desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos implementada em 2010, alguns resíduos têm a logística reversa obrigatória, como por exemplo, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus inservíveis. Muitos resíduos, inclusive, que são muito utilizados pelas pessoas comuns. Já pensou se cada vez que você tivesse que trocar a bateria do seu celular, você tivesse que emitir um cadre para levar esse tipo de resíduo até o centro de troca? Ou, se cada vez que passasse na sua rua o carro do óleo... Não sei se no seu estado tem isso, mas aqui em São Paulo é muito comum os carros que coletam óleo passam na rua dizendo óleo, óleo, óleo. Já pensou se o cara que coleta óleo tivesse que emitir um cadre só para coletar o seu óleo de cozinha? Ou se cada vez que furasse o pneu do seu carro e você tivesse que trocá-lo, você tivesse que emitir um cadre para poder levar o seu carro no borracheiro? Ou ainda, se cada vez que queimasse uma lâmpada fluorescente na sua casa, você tivesse que emitir um cadre para poder descartar essa lâmpada? Pensando nisso, a CETESB libera alguns tipos de resíduos da emissão do cadre para que isso não se torne um problema burocrático e que a logística reversa consiga de fato acontecer conforme instituído pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305. Então aqui são mostrados os 12 resíduos dispensados de cadre. Óleo lubrificante usado contaminado, óleo lubrificante automotivo, óleo comestível, filtro de óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes, pneus inservíveis, medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, embalagens que possam ser classificadas como perigosas, de alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, perfumaria, produtos de limpeza e afins, e agrotóxicos. Joinha? Então você não precisa emitir um cadre para poder levar um remédio vencido para o postinho de saúde ou para a farmácia que vai coletar ele. Beleza? Inclusive, remédio vencido não deve ser jogado nas pias ou nos vasos sanitários, porque isso vai parar na água de qualquer forma e volta pra gente. Descarte isso levando até o posto de saúde mais próximo da sua casa, que eles fazem a coleta e dão um destino final adequado. Bom, agora que você já sabe o que é o cadre, quais resíduos exigem a emissão de cadre e quais resíduos não exigem a emissão de cadre, você pode dizer para mim: Ok, professor, por onde eu começo a emitir o cadre? Primeiramente, você vai pegar uma amostra dos seus resíduos e fazer a caracterização de acordo com a NBR 10.004. Você não, um laboratório credenciado. Em posse do tipo de resíduo que você tem e da periculosidade dele, você vai procurar um local que faça o tratamento ou a destinação final adequada. Sabendo então qual resíduo você tem e para onde ele vai ser enviado, você pode então dar entrada na emissão do seu cadre. A CETESB vai verificar qual é o seu resíduo, para onde ele vai, se tudo isso está de acordo com a lei, se o local que vai receber os resíduos tem as licenças necessárias, se a sua empresa também está cumprindo a lei em relação às licenças e a outros dispositivos ambientais. Estando tudo de acordo, ela emite seu cadre. Com o cadre emitido e em mãos, agora você pode retirar os resíduos da sua empresa e enviar para o local de destinação final ou tratamento. Tudo isso hoje em dia é realizado online, então você não precisa ir pessoalmente na CETESB, uma vez que tudo pode ser feito pela internet. Obviamente, todo esse processo tem um custo, que são as taxas que você paga para o Estado. E o cadre não pode ser renovado, ou seja, num período de 1 a 5 anos, que é o período de validade do cadre, você não pode renovar o cadre, mas você tem que emitir um novo cadre, iniciando esse processo todo novamente. Então a gente pode imaginar quanto tempo demora para tudo isso acontecer. Fazendo uma estimativa a grosso modo, a análise dos resíduos por um laboratório demora entre 10 a 20 dias. A análise na CETESB demora entre 30 e 180 dias. Portanto, nós estamos falando aí de um prazo estimado em 6 meses até para a emissão do cadre. Portanto, senhor técnico em meio ambiente, você não vai esperar chegar próximo à data do vencimento para solicitar a emissão de um novo cadre. Prepare-se, tenha antecedência para que você não seja pego desprevenido.
Portanto, quando estiver faltando aí entre 8 e 6 meses para o vencimento do CADRE, já é interessante você iniciar o processo de emissão de um novo CADRE, pois, uma vez que acabou o prazo de validade do CADRE original, você não pode retirar os resíduos da sua empresa. Então, dependendo do espaço físico que a sua empresa possui, você vai ter um problema grave de acumulação de resíduos. Além do prazo final de validade do CADRE, existe também o monitoramento da quantidade de resíduos gerados. No CADRE, você estipula a quantidade de resíduos que são gerados ao longo do tempo de validade dele. Porém, se por algum motivo a quantidade de resíduos for maior do que a que você estipulou, o seu CADRE vai ter um vencimento mais curto. Portanto, esteja também preparado para a possível emissão de um novo CADRE em razão de uma quantidade maior de resíduos gerados, além daquela que foi informada no CADRE original. Sabendo então os tipos de resíduos que exigem CADRE, os que não exigem, que ele tem um tempo de validade e que ele tem que ser monitorado em razão da quantidade de resíduos e que tudo isso tem um custo, você pode me dizer o seguinte: Mas professor, eu sou pequeno empresário, eu sou um pequeno prestador de serviço, não tenho dinheiro, tempo e habilidade para emitir um CADRE. Sinto muito, mas eu vou continuar descartando meus resíduos de forma inadequada. Para esse tipo de situação existe o CADRE coletivo, que pode ter até 50 empresas compartilhando esse documento. O CADRE coletivo ele é emitido para empresas que tenham a mesma atividade ou empresas de atividades diferentes, mas que gerem resíduos com tipologias iguais. Resíduos de mesma tipologia são aqueles que têm basicamente os seus constituintes parecidos, como por exemplo postos de saúde e clínicas veterinárias e odontológicas. Mesmo indústrias de pequeno porte que gerem resíduos perigosos, o CADRE coletivo também é permitido, desde que sejam indústrias que produzem resíduos com a mesma tipologia e que não sejam gerados mais do que 20 kg por dia ou 7.300 kg por ano. No caso de CADRE coletivo também, não é necessário que a sua empresa faça a emissão desse documento. Ele pode ser emitido pela empresa responsável pela coleta e transporte dos resíduos. Por isso, dê a devida atenção e faça a destinação dos seus resíduos de maneira adequada e dentro da lei. Você está contribuindo para o meio ambiente e contribuindo para o bom funcionamento do nosso país. Então, galerinha, é isso que eu tinha para falar sobre CADRE. Se alguma coisa ainda ficou meio nebulosa, mal esclarecida, mal explicada, mal interpretada, deixa aí um comentário que eu tento resolver, tento te responder o mais breve possível, beleza? Por hoje é só então, obrigado para você que aguentou até aqui, um abraço, um beijo e um queijo e nos vemos na nossa próxima aula.